Ao lançamento, quais são as novidades que a senhora traz para essa nova fase do novo livro? Assim, o Quais, livro foi lançado em 76, mas depois que Domitila foi exilada e também já estava morando em Cochabamba, você fez quando o uma livro fez entrevista, 25 anos, né? Aí eu falei com o editor que era interessante, né, de publicar 25 anos depois, mas juntando a história que tinha terminado em 1976. E a editora Global, então, aceitou, e eu fui à Bolívia, fiquei lá uns 10 dias, e conversei muito com Domitila, aí fui também para La Paz, conversei com outras pessoas, conseguimos transcrever, como fiz nas outras vezes, né, todas as entrevistas. conversas? Aí fiz toda a organização e voltei à Bolívia para corrigir com ela, porque isso faz parte da metodologia, né? Inclusive porque muitas vezes podem dizer que fui eu que inventei, mas como eu revisei junto com ela, aí eu fico também tranquila, né, que a forma como eu fiz a montagem, né, era a forma como ela também se reconhecia, né? Então, É um trabalho que toma tempo, né? Nossa. Leva muita reflexão, porque às vezes a forma como você junta um parágrafo com outro muda até o que você está contando, né? E esse é um cuidado muito grande quando a gente faz um trabalho de história oral, que não é mera transcrição, né? A gente organiza o pensamento, como você faz quando edita um filme, é a mesma coisa, né? Você não vai assim, literalmente fui aqui, fui ali, fui lá, né? Não junta desse jeito, né? Você faz aquela edição que mostra o que foi que se foi buscar, né? E de uma maneira já possível de ser entendida por quem não teve a oportunidade de ir, por exemplo, pessoalmente visitar uma comunidade ou entrevistar alguém, né? Tudo morreu. Então, assim, nesse segundo momento do livro, a senhora já me falou nos bastidores que conversou com o editor, né? E conversou sobre a possibilidade de revisitar a Domitila 25 anos depois, para fazer um resgate de como ela seria agora, de quem seria a Domitila agora, para fazer um juntamento, juntar o passado de 1976 com esse novo momento. Foi de 1976 até 2003. Então, foi ali que a Domitila comentou muitas coisas importantes que aconteceram na Bolívia. Uma foi essa, né, que ela não pôde voltar, que ela teve que ficar lá na Suécia. Mas aí, quando ela retornou, teve um problema muito grave com a ditadura de Banzer, né? E aí, uma coisa assim que foi extraordinária, 5 mulheres lá aí dos acampamentos, né, se juntaram e começaram uma greve de fome, e a elas foram se juntando trabalhadores das minas e professores e sacerdotes, né, e se juntaram a essa greve e foram pouco a pouco, né, aglutinando pessoas e passeatas de indígenas da Central Operária Boliviana, e esse movimento fez com que Banzer saísse do país e, de uma vez, né, pudessem ter novamente eleições. E a senhora conta isso nesse Tudo isso está contado, momento. né? Tá contado no livro. E aí ela também, né, comenta, né, nessa segunda parte, como ela foi muitas vezes convidada, inclusive, para ela se envolver mais na política, né? Mas ela sempre preferiu fazer um trabalho de base mesmo, sabe? Foi o que ela fez até o final da vida dela, mas dessa questão da organização popular ela insistia muito, porque ela disse, do jeito como está agora, nós também temos que aprender a não ficar naquilo que era a nossa forma anterior de estarmos juntos nas lutas populares, né? E aí ela, claro, né, ela veio a conhecer tudo que era a questão da coca na Bolívia, né, que a coca, como ela diz, é como para os cristãos, ela diz a hóstia, né, que os cristãos têm como um símbolo, né, da própria fé. Ela dizia, a coca é tudo para nós. Quando nasce uma criança, como é que a gente celebra?
partilhando a coca com aqueles que vêm nos visitar. Quando morre alguém, como é que a gente vai para o velório? A gente distribui a coca entre as pessoas que estão lá. Né? A folha da coca, né? O problema da coca não está na folha, o problema da coca está naquilo que é misturado com a folha e transformado em cocaína, né? E aí ela comenta muito isso também, como o que não é propriamente, né, o que eles estão acostumados a fazer, de mastigar coca, porque alivia também o estômago, ou fazer chá de coca, da folha da coca, com isso tudo foi utilizado para produzir uma droga, e muito, muito a partir do dinheiro que vinha dos Estados Unidos, né? Então, tem tanta coisa que a gente não percebe, assim, como as notícias são dadas para nós, né? E desvirtua tudo, né? A questão cultural é muito desvirtuada. Desvirtuada, sim. Então, que chamar o povo boliviano de povo drogado e tudo isso, não tem nada a ver, né? Eu mesma, quando estive no Peru, no caso, né? E várias vezes fui com os camponeses fazer trabalho de campo, né? A gente mastigava coca porque subia a montanha não sei quantos metros. Altitude. E era misturada com um pouquinho de cal, né? E o estômago realmente fica tranquilo, né? Até a hora da gente almoçar. Mas não tem nada a ver com o que é a droga em si, né? Então, eu acho que ela fala de maneira muito, como eu diria, muito contundente a respeito daquilo que são os usos e os costumes do povo, mas que são totalmente desvirtuados, né? Quando ela fala do exílio dela na Suécia também, ela comenta, assim, o choque cultural, né? De ver, né, que no seu país um operário das minas, né, tinha como média de vida 35 a 40 anos, e lá na Suécia os operários tinham até carro, barco, né? Imagina o choque, sair da Bolívia para a Suécia. Isso. Então, os filhos dela também, quando chegaram, ela disse, aquela casa imensa que o governo da Suécia nos facilitou, ela disse, a gente não podia imaginar, porque toda a casa dela era do tamanho de 1/4 da casa que deram na Suécia. Ela disse, nossa, nunca tinham visto uma geladeira cheia de comida, né? Então, para as crianças foi uma coisa, assim, muito chocante, né? As que corriam pelos 5 quartos que tinham. Quando acabou, eles foram todos dormir no quarto da mãe também. Por quê? Cultural. Porque estavam acostumados assim, sentir aquela necessidade de estar juntos, né? E o marido dela não aguentou ficar lá e logo voltou, né? Inclusive separou e casou com uma outra, porque ele tinha muita dificuldade de ver a Domitila sempre metida em líos, como eles dizem, né? Em confusão. Não é fácil, muito né? difícil, Não muito é fácil. difícil. Você é um mineiro, um homem trabalhador das minas, e vê a sua mulher, que sempre foi uma mulher de casa, uma dona de casa, se destacar, brilhar no cenário internacional, e ele ser um coadjuvante, né? Até hoje é muito complicado para o homem entender uma mulher que brilha sozinha. Imagino nesse tempo. E assim, ela comenta isso também, né? Que aí inventavam todo tipo de história, e aí o marido se sentia muito mal, porque diziam, você nem imagina o que acontece quando ela anda por esses hotéis, quando ela vai para o Brasil, quando ela vai para o Canadá. Porque são bem machistas, né? Mesmo sendo trabalhadores, né? E a gente sabe, né? Que quem acompanha que não tinha nada a ver. Mas ela viveu de maneira muito forte essa questão. Domitila, eu a vi pela última vez. Isso é muito importante. Quando a senhora viu Domitila pela última vez? Eu vi Domitila pela última vez em 2010. Tinha acontecido a 15ª COP, né, as conferências do clima, lá na Dinamarca. E, inclusive, eu tive a oportunidade de estar nessa. E aí, o presidente da Bolívia, junto com alguns outros do hemisfério sul, né, ficaram muito revoltados da forma como os países do norte se apropriaram do que tinha sido discutido e fizeram um manifesto final. Aí o Evo Morales decidiu
de fazer um encontro de los pueblos, sabe? Uma cúpula dos povos, não dos governos. E promoveu isso na Bolívia, foi em um lugar pertinho de Cochabamba, e eu tive a oportunidade de ir também. Eu disse, então vou visitar Domitila. Ela já estava bastante fraquinha, né? Quantos anos, mais ou menos? Ela tinha 2 anos mais do que eu, naquele momento, 70, né? Mas mas uma vida muito mais sofrida, né? Porque quem sim, trabalha nas minas não posso comparar com a minha, assim. Mas aí eu fui visitá-la, né? Inclusive foi quando eu levei para ela esse exemplar, e sempre nós partilhamos pela metade os direitos autorais. Foi um compromisso que eu assumi com ela. Lindo. E aí, para todas as traduções também, escolhi uma pessoa lá da Bélgica que fazia as contas no final do ano e mandava metade para ela e metade para mim. Mas aí falamos, né, um pouco de como estava, e achei interessante as reflexões que ela fez sobre o governo do Evo Morales, né? Ela disse, nada está perfeito, mas ele já mostrou que é bem diferente dos anteriores, né? E aí conversamos, né, bastante, e ela veio a falecer faz 3 anos, lá em Cochabamba mesmo, né? E eu lembro, assim, que recebi muitas mensagens de gente que sabia, né, que eu tinha tido essa relação com Domitila, né? E então eu escrevi, inclusive, um anexo para o livro que está saindo agora, né? Um pouco falando a respeito de como ela terminou seus dias lá em Cochabamba. E é lá que ela está enterrada, né? Tem alguns filhos dela que moram ali, enquanto outros preferiram não voltar, ficaram lá pela Europa. Mas ficou assim, né? Realmente reconhecida como um símbolo de uma protagonista dos direitos humanos. Acho que foi a maior marca dela, foi essa. E a senhora teve grande contribuição com isso? Eu servi de canal, né? De alto-falante, se pode falar, né? Que bom, mas é parabéns. bonito porque eu vejo assim, a maneira como foi construído o depoimento me alegra muito, porque eu recebi assim retornos tipo do Regis Debray, né, que não é qualquer um. Sim. E ele disse, eu queria ter escrito um livro assim. Então, honra. porque ficou muito fiel ao depoimento dela, mas assim organizado de uma maneira que conta a história da Bolívia sob um outro ângulo, né, sob um outro ponto de vista. E também Heinrich Böll, que foi Prêmio Nobel da Paz, Prêmio Nobel de Literatura em 1976, se não me engano, o filho dele publicou o livro no idioma alemão, e ele fez uma publicação que ele chamou de Mein Hesenbuch, o meu livro de cabeceira. Aí ele tem vários autores de vários séculos, né? Alberto Camus, e Hegel, e Marx, e não sei quantos autores, e entre outros ele colocou nesse livro 40 páginas de Se Me Deixam Falar. Então, você vê que chegou a pessoas de vários níveis, né? E aqui no Brasil eu fiquei muito feliz porque eu tinha esse compromisso com Domitila de fazer chegar a classe trabalhadora de onde tinha surgido. Como eu sou educadora popular, então, com um grupo que estava ligado à PUC de São Paulo, né, da URPLAN, consegui que a editora me desse licença de publicar um jornal-livro, a pedido de Regina Festa, né, que trabalhava com grupos populares. E esse jornal-livro foi percorrendo o Brasil inteiro, né? Teve até uma pessoa que disse, imagina que eu fui lá, na Transamazônica, e na sacola eu vi Se Me Deixam Falar. Isso me dava muita alegria, que eu sentia assim que tinha chegado na mão de pessoas que se identificavam com situações não iguais, mas similares, né? E também outras pessoas que, naquele momento, o movimento feminista não tinha chegado a abarcar, assim, sabe, todos os setores, era mais uma luta de classe média e muito mais centrada na questão dos direitos reprodutivos. E Domitila acabava trazendo para a reflexão também do movimento feminista questões básicas, por exemplo,
o valor do trabalho doméstico, quando ela relata, né, a conversa que ela teve com o marido dela, né, de tudo que ela fazia. Ela disse, se você tivesse que me pagar tudo que eu faço aqui para a gente poder sobreviver, você tinha que ganhar no mínimo o dobro e algo mais. Então, essa questão que era assim muito discutida naqueles anos, né, no caso tinha, por exemplo, algumas estrelas, né, como a Maria Rosa de la Costa, fez com que eu fosse ter com a Universidade Nacional do México, né, conversar com pessoas que estavam fazendo mestrado e professoras de mestrado, para saber se sim ou se não o trabalho doméstico produzia mais-valia. E Domitila, ela mostrava como isso acontecia, né? Então, daí você podia trabalhar muito mais a questão teórica, né? Muitas coisas aqui são assim. Tanto assim que depois, como tinha gente que dizia que isso aqui faltavam elementos teóricos, né? Eu disse, mas eles estão por trás da praxis da Domitila, né? Porque por trás do nosso jeito de atuar está a teoria que nós defendemos, né? Então, eu fiz um livro que se chamou Um Grãozinho de Areia a Mais, um granito de areia a mais, que foi publicado por um centro de educação popular do Panamá. E aí eu colocava um pouco assim, qual era o marco teórico que estava por trás das falas dela, né? Que mostrava um pouco assim o que ela entendia da luta da classe trabalhadora e como mulher ela se situava e qual era o horizonte que ela tinha na vida dela, né? E isso foi muito, muito, muito utilizado nos anos 70 em muitos grupos que faziam trabalho de educação popular. Nas pesquisas até hoje de a gente está junto. Nas pesquisas de mestrado, nas pesquisas de doutorado desse povo todo. Também. Inclusive, tem uma que está fazendo agora um trabalho de pós-doutorado a respeito do feminismo na América Latina, e ela tomou como referência, se me deixam falar, para começar. E começa assim, embora Domitila nunca tenha se declarado feminista, né, o que é que ela trouxe, né, de elementos que são elementos que hoje o feminismo está cada vez mais absorvendo e tentando colocar em prática também, né, sobretudo nessa questão da nossa diversidade, né, diversidade cultural, diversidade de classe, diversidade de todo, geográfica, né. Dona Moema, e sobre o segundo livro, Vocação de Semente? Esse é o último, né? É assim, uma jornalista fez a meu respeito uma biografia e praticamente nós utilizamos a mesma metodologia, né? Que é assim uma reflexão sobre o tema que a gente estava abordando. E a jornalista é Teresa Moreira, ela me conheceu em 1992, né, quando tivemos a ECO 92 e eu participei coordenando o Tratado Internacional de Educação Ambiental. E depois continuamos trabalhando juntas em várias iniciativas, né. Eu, quando estava como coordenadora da Rede Mulher, ela publicou vários cadernos das nossas oficinas. E assim ficamos sempre ligadas, né. E fazia 7 anos já que ela dizia, Moema, vamos tentar recuperar o que você trouxe também como educadora popular, né? E eu, sei lá, era difícil para mim, eu achava, para quê, né? A senhora estava no lugar de Domitila, que para ela também era difícil. Então, às vezes, as pessoas não entendem, porque elas querem sempre teorizar, né? Mas atrás da praxis, a teoria pode ser desvendada. Né? Só que você se colocou a se depois de 7 anos eu disse, não, vamos fazer sim. Então ela fez a mesma coisa que eu fiz com a Domitila, né? Ela fez todo o roteiro e assim a gente utilizou mais ou menos o mesmo método de trabalho, ou seja, quando falo da minha infância, né? Eu descrevo a minha infância, eu digo que sou descendente de italianos, né, um pouco que tipo de família patriarcal era nossa, né, bastante racista, etc, etc. E lembro, né, que a minha bisavó veio como imigrante, num tempo bem difícil para a Itália, quando o Brasil oferecia a possibilidade de recomeçar. E aí, em cima dessa conversa, vem assim, o que é que eu trago, que eu vejo como valores, né, da minha infância,
trazido pelos meus avós, meus pais, e toda essa questão da imigração, que é muito forte hoje no Brasil, né? Então, para cada capítulo, né, vem uma reflexão. Então, uma reflexão sobre aquele assunto que eu vivi. Não foi propriamente uma biografia da minha vida, foi mais assim, daquilo que foi o meu trabalho, a minha profissão, né? Mas aí tem bastante coisa, porque daí eu falo como foi que eu entrei no movimento de mulheres, como foi que eu encontrei o feminismo, depois como é que eu me tornei educadora popular ambiental, como é que eu participei desde o trabalho de base até as conferências das Nações Unidas, e um pouco o que eu desejo para mim, para o meu país e para o mundo nesse momento, né? Que a gente está num momento planetário que não é brincadeira, né? Parece estar bem complicado. Dona Moema, a gente só tem a agradecer. E eu queria uma última informação. Onde a gente pode encontrar os seus livros para comprarmos? Por enquanto, os dois estão sendo vendidos na Livraria Mais de Toledo, mas também no Mercado Livre. E esse pela também? Internet, esse aí também, os três. E esse aqui também está sendo vendido em Foz do Iguaçu, na Livraria Epígrafe. E estamos vendo como é que a gente coloca em outros lugares, provavelmente logo mais em Curitiba. Mas pela internet é mais fácil, eu acho, né? Isso. Sim. Muito obrigada pela sua presença, obrigada pelo seu trabalho, obrigada pelo exemplo de vida que a senhora é para nós, pelo exemplo de resistência de uma mulher que vem e faz todo um trabalho de base para a mulher, para nós, sem compromisso de querer modificar o outro, mas de trazer o outro na essência e mostrar quem ele é, para que a gente se reconheça nas diferenças e nas igualdades. Muito obrigada. E eu agradeço muito também a oportunidade que a TV Imago me oferece. E estou à disposição para outras vezes que seja útil, né? E a casa está aberta. Obrigada.